homem ouviu falar de um lugar onde existia silêncio absoluto. Dizia que quem encontrasse aquele silêncio finalmente conheceria a paz. Então ele partiu. Abandonou sua cidade, atravessou montanhas e passou anos procurando. Mas onde quer que chegasse, havia algum som. O vento, a água, os animais ou os próprios pensamentos. Já velho e cansado, ele encontrou um homem sentado sozinho diante de um lago. Passei a vida inteira procurando silêncio, disse ele. Onde posso encontrá-lo? O homem respondeu. Escute. Ele fechou os olhos, ouviu o vento, depois um pássaro, depois seus próprios pensamentos. Ainda existem sons? Reclamou. O homem perguntou. O que existe entre um som e o outro? Pela primeira vez em muitos anos, ele não tentou responder. E percebeu algo estranho. O silêncio nunca precisou que os sons desaparecessem para estar presente. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde os primeiros momentos em que o ser humano começou a olhar para dentro de si. Uma pergunta simples, mas talvez a mais profunda de todas. Quem sou eu? Não estou falando do seu nome. Não estou falando da sua profissão, de uma experiência ou da história que você conta sobre a sua vida. Estou falando de algo mais essencial. Quem é você quando todas essas coisas mudam? Porque existe algo curioso sobre a nossa experiência. Tudo aquilo que chamamos de eu está em constante transformação. O corpo muda, as emoções mudam, os pensamentos também mudam. As opiniões que você defendia anos atrás talvez nem faça mais sentido. A pessoa que você era no passado já não existe mais. Mas existe algo que permaneceu presente durante todas essas mudanças. Algo que observou cada fase da sua vida. Algo que estava presente quando você era criança. Algo que está presente agora, enquanto você escuta essas palavras. Essa presença silenciosa é aquilo que muitos passavam a vida inteira procurando. E talvez o maior mistério seja perceber que aquilo que você procura nunca esteve distante. Nunca esteve perdido. Sempre esteve aqui agora. Durante muito tempo, acreditávamos que para encontrar paz, precisávamos nos tornar algo diferente. Pensamos que precisávamos adquirir mais conhecimento, ler mais livros, aprender mais técnicas, encontrar o mestre certo, chegar ao estado perfeito. Mas existe uma contradição escondida nessa busca. No momento em que você acredita que a liberdade está em algum lugar no futuro, você cria a ideia de que ela não está presente agora. Você diz silenciosamente: eu ainda não sou completo. Eu ainda não encontrei aquilo que preciso. Um dia, quando eu alcançar algo, finalmente encontrarei paz. Mas e se essa busca estiver baseada em uma falsa compreensão? E se aquilo que você tenta encontrar já estiver presente nesse instante? Para conhecer a si mesmo, você não precisa de um intelecto extraordinário. Você não precisa acumular milhares de informações. Você não precisa construir uma nova identidade espiritual. A consciência não é algo que você vai criar. A paz não é algo que você vai fabricar. A sua verdadeira natureza é algo que precisa ser conquistado. Ela já está aqui. O único movimento necessário é perceber aquilo que está escondendo nessa realidade. E o principal obstáculo é uma ideia. Uma ideia que carregamos durante toda a vida. Aquilo que eu sou está separado daquilo que procuro. Desde cedo, aprendemos a nos identificar com aquilo que aparece. Dizemos: eu sou esse corpo. Eu sou minha mente. Eu sou meus pensamentos. Eu sou minhas lembranças. Eu sou os meus problemas. Mas observe algo. Você consegue perceber seu corpo? Você consegue perceber seus pensamentos? Você consegue perceber suas emoções? Então existe uma diferença entre aquilo que é percebido e aquilo que percebe.
Se um pensamento aparecer e você consegue observar esse pensamento, será que você é apenas esse pensamento? Se uma emoção surge e você consegue perceber essa emoção, será que você é apenas essa emoção? Talvez exista algo bem mais profundo. Algo que estava presente antes do pensamento surgir. Algo que permanece quando o pensamento desaparece. Agora faça uma experiência simples. Não tente meditar. Não tente alcançar um estado especial. Não tente controlar a sua mente. Apenas fique em silêncio por alguns segundos. Observe. Não faça nenhum esforço. Não procure uma resposta intelectual. Apenas volte sua atenção para aquilo que está consciente neste momento. O que você encontra? Talvez a mente tente responder. Talvez ela diga: eu preciso entender isso. Eu preciso chegar a algum lugar. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas perceba, você está observando essa tentativa. Você percebe o pensamento surgindo. Você percebe a vontade de buscar uma resposta. E aquilo que percebe continua presente. A mente possui um hábito antigo. Ela está tentando entrar. Sempre tentando interpretar. Sempre tentando transformar tudo em uma conclusão. Ela cria histórias, cria percepções, cria imagens sobre o passado e o futuro. E durante toda a vida, nós seguimos esses pensamentos sem questionar. Mas existe uma mudança quando você simplesmente observa. Quando você olha diretamente para um pensamento, algo interessante acontece. Ele perde a força, porque um pensamento precisa da sua identificação para dominar a sua experiência. Quando você acredita completamente nele, ele se torna o seu mundo. Mas quando você observa sem se prender, ele é apenas um movimento passageiro. Uma nuvem passando pelo céu. O céu nunca foi prejudicado pela nuvem. Da mesma forma, a consciência nunca foi destruída pelo pensamento que aparece nela. A boa notícia é que você é o céu. Experimente agora. Convide o pensamento que mais incomoda você. A preocupação, o medo, a lembrança difícil. Diga internamente: pode aparecer, eu vou observar. Não lute, não fuja. Apenas observe. O que acontece? Talvez você perceba algo curioso. O pensamento existe, mas ele não tem o mesmo poder. Porque agora existe uma distância, existe uma percepção. Existe algo maior do que aquilo que apareceu. Durante muito tempo, fizemos amizade com aquilo que muda. Tentamos encontrar segurança em coisas temporárias. Buscamos felicidade em situações que inevitavelmente passam. Tentamos construir uma identidade baseada em coisas que nunca permanecem iguais. Mas tudo aquilo que muda não pode oferecer uma paz permanente. O corpo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam e os pensamentos também mudam. Então talvez a verdadeira sabedoria seja descobrir aquilo que não depende de mudança, aquilo que sempre esteve presente. Existe uma velha amizade que todos nós conhecemos. A amizade com a mente, com as histórias, com os medos, as lembranças e suas comparações. Mas essa amizade muitas vezes trouxe sofrimento, porque a mente vive no passado. Ela revive aquilo que já aconteceu. Ela cria medo sobre aquilo que ainda não chegou. Ela raramente permanece no único lugar onde a vida realmente acontece, neste momento. Então existe uma nova amizade esperando para ser descoberta. Uma amizade com a presença, com aquilo que está aqui antes de qualquer pensamento. Uma presença que não precisa ser criada, que não precisa ser melhorada, que não precisa ser alcançada e nunca pode ser perdida.
Talvez a maior ilusão da vida seja acreditar que você precisa encontrar aquilo que já é. Você não precisa viajar para longe. E nem se tornar outra pessoa. E muito menos esperar um momento perfeito. Seu único objetivo é observar. Veja aquilo que está presente antes da próxima ideia, antes da próxima preocupação, antes da próxima história aparecer. Mas quando a ansiedade aparecer, não lute contra ela. Quando o medo surgir, também não lute contra ele. Não tente apagá-lo. Observe. Veja o pensamento. Veja a emoção. Veja aquilo que percebe tudo. Porque aquilo que você realmente é nunca esteve preso aos movimentos da mente. A liberdade não é algo que você conquista no futuro. É uma percepção. A percepção de que aquilo que você busca sempre esteve aqui, nesse instante, nesse momento, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer esforço, antes de qualquer tentativa de se tornar alguém. Apenas esteja presente. E descubra quem você sempre foi.